Chegou o momento da nossa entrevista aqui no Morning Show. Vamos em frente, 10 horas 28 minutos, horário de Brasília. Na abertura aqui do programa hoje, eu disse que tanto direitistas quanto esquerdistas hão de concordar. A única maneira de o Brasil se colocar entre as grandes nações do mundo é por meio da educação de qualidade. Que responsabilidade, então, a do ministro Abraham Weintraub, o homem que comanda o MEC, é o nosso convidado nessa manhã aqui nessa nossa revista radiofônica. Ministro, bom dia para o senhor. Como falei aqui nos bastidores, de extrema importância essa conversa aqui, que trata de um assunto, de uma pasta que, na minha modesta opinião, é a primordial. A partir dela, o país tem um futuro à frente. Ou não. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Edgar. Obrigado, Paulinha, Fefito. Obrigado, Coppola. Obrigado, Vini. Obrigado, ouvintes. É um prazer estar aqui e estou à disposição para conversar. Eu concordo contigo que educação é a base. Talvez saúde, né? Porque sem saúde você não consegue nem ter educação. Mas educação, se você não tem, você não consegue potencializar todo suas capacidades. Então, sem dúvida, por isso que a classe média sonha no quê? Ter a melhor educação para o filho, faz esforço para colocar no ensino privado. Coisa que lá fora não é verdade. Sim. Lá fora o ensino público continua sendo, do modo geral, nos países que dão certo, a primeira alternativa. E é o que a gente gostaria de fazer aqui. Ministro, vamos lá. Começar aí com já uma questão que gerou uma discussão acalorada aí no Brasil, nos meios não só políticos, mas educacionais, principalmente. Em abril, teve toda aquela polêmica acerca do contingenciamento de verbas aí para as universidades, anunciado pelo MEC. Né? Porque o senhor explicou, inclusive, justificando que se a economia, como um homem, aliás, né, de formação econômica, disse que se a economia melhorasse, a liberação de verbas e recursos para a área também seria retomada, né? Agora a gente tem esse cenário que é o seguinte, a reforma da Previdência caminha e vai sendo aprovada. Numa primeira discussão na Câmara, me refiro, a Selic caiu 6%, menor taxa em 23 anos e o desempenho está em queda. Como é que fica a liberação de verbas pelo MEC nesse segundo semestre? Que a situação piorou, né? Obrigado, Edgar. A pergunta eu acho que é bem pertinente. O Brasil quebrou. Depois de 16 anos de PT, o Brasil quebrou. A gente está numa situação dramática, do ponto de vista fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, que eu considero que foi um grande avanço, nos obrigou a fazer o contingenciamento, não a mim, mas o Brasil todo. O professor Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro, cumpridores da lei, tem que fazer o contingenciamento que assim a lei manda e evita que a gente entre numa rota muito pior que a Venezuela ou a Argentina. E o contingenciamento aconteceu. Na época eu sinalizei, falei que tudo caminhando bem, economia voltando, meu prognóstico, inclusive já como economista de formação, eu acho que em setembro a gente faria o descontingenciamento. Estamos administrando uma situação ruim, de estresse, fazendo gestão na boca do caixa, e eu acho que até o momento a gestão tem mantido a maior parte das atividades essenciais estão funcionando. É uma situação ruim, desagradável, mas não foi causada por esse governo. Isso é herança aí do que veio passado. E não tem como não ter consequência. Não é só na área da educação, das finanças, que a gente está pegando uma situação caótica. O Brasil todo está. Ministro, deixa eu pegar carona na pergunta do Edgar. Só para concluir, Fefito. Agora, o que eu vejo, a economia está melhorando. E não estou falando em nome do governo aqui, estou falando do Abraão, economista, que viveu disso durante muito tempo e tem um grau de acerto bem razoável. A economia está voltando, o emprego, que é um sinalizador muito importante, já está dando sinais de força. Alguns indicadores de antecedência também mostram isso. Então eu estou bem otimista. Eu acredito realmente que no final do ano a gente vai ter um cenário praticamente normalizado e o desafio fica para o orçamento do ano que vem. Porque o ano que vem a gente tem a questão do teto e a gente também ainda está numa situação de estresse para o ano que vem. Mas esse ano eu acho que a gente vai descontingenciar. Ministro, pegando carona na... Imagina, desculpa eu. Pegando carona na pergunta do Edgar, segundo o IBGE, ainda hoje no Brasil, 11,3 milhões de analfabetos. Além dos números de analfabetismo funcional, que segundo o indicador de analfabetismo funcional, que chama INAF, contempla 3 em cada 10 brasileiros.
3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Parte do investimento na educação de jovens e adultos também passou pelo contingenciamento, pelo congelamento de verbas anunciado no início da sua gestão. Como é que a gente pensa a resolução do analfabetismo no Brasil com um orçamento tão reduzido? Qual é a proposta do governo e do seu ministério especificamente para a erradicação desse problema? 11,3 milhões de analfabetos ainda é um número muito alto. Fifito, obrigado pela pergunta. Ela é bem relevante. Só para fechar, o contingenciamento que a gente viveu é uma situação de estresse. Pegamos, país quebrado, estamos administrando na boca do caixa. Se não tivesse passado a Previdência, por exemplo, a gente estaria vendo o câmbio a 5. Câmbio a 5, automaticamente o diesel ia ter que subir 25%. Então, assim, a gente está vivendo ainda no fio da navalha. É importante as pessoas terem dimensão que o volume roubado no Brasil foi gigantesco. As primeiras vezes que eu escutei os valores, eu não acreditava, porque não dá para lavar o dinheiro. É patológico, é um volume tão grande roubado que depois você tem que enterrar na piscina e plantar grama em cima. Então é gente patológica que controlou o Brasil durante muito tempo. Mas voltando para a sua pergunta, que é relevante. O mundo inteiro está avançando na educação, o mundo inteiro avançou na educação. O problema é que o Brasil ficou ou de lado no ensino médio, não teve avanço nenhum, e isso está refletido até nos ganhos de produtividade da mão de obra, ou, no caso da educação básica, avançou menos do que os outros países. A questão do analfabeto puro é uma coisa mais para idosos. O que aconteceu? O modelo antigo, que as pessoas, falar com os avós ou os pais, vão falar, na minha época a educação era maravilhosa. Sim, tinha uma educação de elite, só que na quarta série a gente mandava as crianças, 95% das crianças para casa, para ser engraxate ou carregar o quebra-pedra. Hoje em dia todo mundo tem a educação básica. O analfabeto hoje é uma pessoa, do modo geral, estatisticamente falando, velha. O nosso problema principal hoje é o analfabeto funcional, como você bem falou. O que é o analfabeto funcional? O analfabeto funcional é quem pega um texto, pega um manual. Estou na fábrica, chegou tô na fábrica ou numa padaria, chegou um equipamento novo. Eu pego o manual e não consigo ler. Mas os velhos também são importantes nesse sentido. Velho é importante. Como o senhor fala. É importante falar de educação de adultos. Mas não existe dado de que 50% das crianças de 8 anos não sabem ler adequadamente? O analfabeto puro, eu vou contar uma história para vocês, a maior parte, talvez o Edgar se lembre disso. Vocês não sabem como era. Estava no ponto de ônibus ou no ponto no ponto de ônibus, chegava geralmente uma pessoa mais velha do seu lado e falava assim, meu filho, eu esqueci o óculos em casa, qual é o nome do ônibus que está vindo? Era um eufemismo, era uma forma suave de falar, me ajuda que eu sou analfabeto. Isso praticamente não existe mais no Brasil. É residual. A gente tem programas para resgatar essas pessoas mais velhas. Mas aonde está o problema grave? É nisso que a Paulinha falou. Metade das crianças no Brasil, na terceira série, não conseguem ler ou fazer conta básica. Metade. E quando a gente termina a nona série, o número ainda é alto. O grau, aonde você passa a régua para falar que a pessoa é analfabeta funcional ou não, é muito variável. Não é tão objetivo quanto é analfabeto sim ou não. Mas o que acontece? A gente tem um percentual grande de brasileiros que não consegue entrar na internet e se informar sobre o tratamento de uma gripe. É uma pessoa que consegue pegar um ônibus, um metrô, mas ela não consegue ler uma coisa básica e ser autodidata, ela tomar a vida dela nas próprias mãos. Tem proposta para isso? Tem proposta para isso, e isso é uma coisa muito importante. Qual? A gente tem grandes meios de comunicação que a gente não está conseguindo propagar tudo que já tem sido feito. O Futurice foi o primeiro que teve uma divulgação maior, mas a gente já soltou tanto para o ensino básico, logo no comecinho a gente já soltou o PNA, Programa Nacional de Alfabetização, com novas métricas. O Jânio, que é o secretário do Ensino Fundamental, fez também uma apresentação grande com todas as propostas que a gente está fazendo de melhorar, valorizar o professor. Veja, sem o professor do ensino fundamental valorizado, não tem milagre. Não tem milagre. E o que aconteceu? O professor do ensino fundamental e ensino fundamental no Brasil foi esquecido. Creche, por exemplo, ou pré-escola, não foi universalizado. No ano 2000, o Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, Heckman, ele fez estatisticamente um estudo mostrando que se você investe no comecinho da vida, o resultado para a sociedade, para a pessoa, para todo mundo é muito melhor. Estatisticamente, matematicamente, cientificamente, ele mostrou isso. Quanto antes uma criancinha pequena tem contato com uma caneta para desenvolver a coordenação motora fina, Edgar, me ajuda.
pessoal da roça antigamente caligrafia. Ele não consegue segurar uma caneta ou segurar uma escova de dente para escovar os dentes, porque essa coordenação motora fina de segurar tem que ser desenvolvida cedo, ou os fonemas. Então a gente perdeu muito. Daí fala assim, mas o Brasil avançou. Hoje o Brasil, o último dado, quando você compara mundo, os países que fazem essa avaliação dos estudantes pelo mundo, para comparar alhos com alhos, bugalhos com bugalhos. É o PISA, qualidade do ensino, é o PISA do ano 2015. Na América do Sul, a gente está em penúltimo lugar, coladinho no Peru. O Peru estava subindo rapidamente, podem fazer os trocadilhos que vocês quiserem, e estava vindo para alcançar o Brasil. Esse ano, se fizer o PISA, o Brasil está em último lugar. Então, ministro, desculpa, Vini, o SAEB e o PISA são duas maneiras de aferir o índice, o nível do ensino junto aos estudantes. Agora, a partir desses números, os números são números, a partir deles você... ciência. A partir dele você parte para a ação. Sim. Qual é a tua ação frente ao Ministério para suprir essa deficiência que você mesmo acabou de colocar, que se em 2017 aquele número já era ruim, agora... vai piorar? Ele não vai piorar. O Brasil vai ficar em último. Os outros países estão avançando. O Brasil ficou para trás. Por quê? O que o senhor vai fazer? Não tem bala de prata. Para ajudar os estados e municípios, principalmente. Esse é um ponto importante. Eu já falei de valorizar os professores. Hoje, quando você faz a nota de corte para selecionar os alunos que vão ser professores, são os alunos com as piores notas que vão ser professores. A gente tem que atrair pessoa inteligente para ser professor do ensino fundamental. Esse é um ponto. Depois, todas as métricas, a forma de alfabetizar tem que ser mudada. Por isso que foi importante o trabalho do professor Nadalim, que é secretário de alfabetização. Agora você tocou um ponto muito importante. Grana. Hoje, no Brasil, o MEC gasta mais com professor federal aposentado do que o que a gente manda para os estados e municípios na educação básica. A gente gasta com professor aposentado federal 16 bilhões por ano. O que o senhor vai fazer? E para o ensino fundamental, para os estados e municípios, a gente manda 15 bi. A gente vai aumentar o recurso a ser repassado, tem uma proposta de emenda constitucional, isso está com a professora Dorinha, mas não pode ser dinheiro a fundo perdido. Tem que ter métrica de desempenho. Estado e município que não performar não vai receber grana. Porque não é jogar dinheiro por jogar dinheiro. O Brasil aumentou muito, muito o volume de dinheiro que foi gasto com educação. Mas quando a pessoa não performa, será que não indica que ela precisa de grana para começar a performar? Será que isso não pode aumentar aí esse rombo? Paulinha, o que eu fico chocado, veja, eu sou uma pessoa normal, eu não sou político, então tudo aquilo que vocês ouviram falar, algumas coisas quando vocês se deparam com aquilo na realidade, choca. Eu vou contar algumas histórias aqui se vocês me derem tempo, mas teve uma governadora que chegou para mim e falou, tem que aumentar, eu quero dinheiro, me dê dinheiro. Eu falei, mas minha senhora, vamos ver as métricas e os números para melhorar. Não quero ver número, eu quero dinheiro. Aí eu falei, mas assim não vai. Então assim, precisa gastar mais com educação fundamental? Veja, o Uruguai gasta menos que o Brasil e está na frente do Brasil. Eu acho que sim, a gente tem que mandar mais dinheiro para os estados e municípios. Mas não pode ser como foi feito no passado. Mesmo porque a quantidade de dinheiro gasto aumentou muito. E foi gasto aonde? Basicamente no ensino superior, universidades federais, e hoje o que a gente tem? São alguns números importantes. A gente tem 300 mil funcionários no MEC, basicamente, né? E 300 mil, você está falando da República inteira, o governo federal são 600 mil funcionários. Qual é o custo disso? Um professor federal com dedicação exclusiva, ele ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Quantas horas de aula ele tem que dar por semana? Você que está aí no trânsito, quantas horas por semana você passa dentro do escritório? Bom, uma professora do ensino fundamental que ganha 2 mil reais por mês, na média, passa 20 horas dentro da sala de aula segurando a canetinha para ensinar as crianças a escrever. Um professor federal são 8 horas por semana. 8. Qual é a quantidade de alunos por professor? São 12 alunos por professor. Na Europa, uma faculdade europeia é mais de 25. Uma privada no Brasil é 35. Aqui são 12. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que o custo médio para um diploma, para você que paga imposto, porque quem paga tudo isso é você, que paga telefone celular, tem imposto. Conta de água, tem imposto. Conta de luz, tem imposto. Moto, comprou uma moto, tem imposto.
Você paga o imposto e você paga o diploma que sai para a Universidade Federal. Um diploma da Universidade Federal, na média, História, Geografia, Sociologia, Administração, Economia, é R$450 mil. Quanto custa um diploma em administração aqui, na FGV, da primeira mensalidade até a última? Menos de R$150 mil. Então são números. Veja, eu tô trazendo basicamente números e fatos. Desde a primeira fala que eu tive do contingenciamento, eu falava, tragam os números e põe na tela. Põe um número na tela que eu quero ver você ter coragem de defender. Ministro. Porque tem pesquisa que é correta para a cura da dengue. Mas, por exemplo, a gente já tirou mais de 100 eventos que o CAPES financiava. Você manda 50, 100 mil reais para o cara falar evento que eu tenho até vergonha de falar no rádio. Era dinheiro do pagador de imposto que ia para o cara fazer um evento, cobra entrada. Então, assim, tem muita coisa, veja. Mas em vez de cortar esse dinheiro, então, não é melhor você regular e saber direcionar isso junto aos CAPs, junto às pessoas que fazem esses eventos? Até porque tem bolsistas muito sérios. Tem bolsista muito sério e as bolsas que... Veja, a gente não cortou uma única bolsa que não estivesse ociosa. A gente não cortou uma única bolsa. Não cortou nenhuma bolsa por motivo ideológico? Nenhuma bolsa ociosa. Os critérios para... Se eu cortar uma bolsa, se eu fizer qualquer coisa nesse sentido, não falta... Tá vendo esses pontinhos vermelhos na minha testa? Uhum. É tudo mira laser. Não tem... Tem uns 20 caras com mira laser na minha cabeça. Se eu pisar um risco fora da linha, para eu falar as coisas que eu tenho falado, se eu pisar um risco fora da linha, eu tô morto. Não houve cancelamento de bolsa por critério ideológico? Não. O que teve foi critério objetivo. Quais eram os critérios objetivos? Tinha que ser bolsa ociosa em cursos que eram ranqueados ruim, nota 3, 4, né? Por mais de 10 anos. Ou que o reitor tinha livre-arbítrio total e estava ocioso para dar para quem ele quisesse. Esses a gente tirou. Estamos apertando sim. Tem curso aí que vocês estão pagando a bolsa do cara e o mestrado do cara para ele fazer mestrado em faculdade que está ruim, mal avaliada há mais de 10 anos. Isso a gente está tirando mesmo. Para gastar onde? Na cura da dengue. Pô, é ali que eu, como pagador de imposto, eu quero ver o dinheiro do pagador de imposto sendo aplicado. Ou então na educação básica, ou então na pré-escola, ou na creche. Gente, isso daqui é o seguinte, isso é dinheiro sagrado, é dinheiro suado. Ministro. Desculpa, eu me empolgo. Vai. Eu queria voltar um pouquinho na questão do contingenciamento. Do coração. O senhor falou na sua primeira fala que está otimista ainda no descontingenciamento ainda esse ano, mas sim, ontem mesmo, o senhor me corrija se estiver errado, houve a informação de que teve um novo contingenciamento aí no valor de 340 Você está correto, Vini. De reais. Só para complementar, desculpa, não. Com relação à estratégia de comunicação do senhor também, com relação a esses temas, a questão da balbúrdia, a questão dos chocolatinhos, a questão do guarda-chuva, é uma estratégia que o senhor tem recorrido, mas você acha que não passa uma impressão um pouco não à altura do cargo de um ministro da educação? Isso é um tema legal. Vou falar a primeira coisa, assim, não à altura, falta a pompa e a circunstância. Pô. Teve um do Bigodinho, que foi do MEC, ministro do MEC, que eu não me esqueço, que assim, se eu não tiver errado, ele estava sendo investigado por obstrução de justiça e ameaça à testemunha, né? É isso que é manter a altura do cargo do MEC? A segunda coisa, viajar de jatinho da FAB para ficar de cima para baixo, a altura do MEC para mim é não roubar. É isso para mim que é a altura do ministro, não roubar, não fazer trapizomba, não criar coisa que depois a gente não tem como pagar, que foi o que eles fizeram. Tem um monte de curso aí que não está nem autorizado pelo MEC, com mais de 20 professores contratados. Estamos pagando todo mês aí o salário de um monte de gente que não trabalha. Isso para mim é vergonha. Agora, eu sou um cara que, apesar de ter esse jeito assim, do coração, incisivo em alguns momentos, eu sou um cara bem-humorado. E o humor é um recurso do pequeno contra o grande, todo mundo sabe disso. Quando você está lutando contra grandes corporações, você não tem tempo para chamar atenção. Eu estou lutando contra grandes corporações. O governo de Jair Bolsonaro está lutando contra grandes corporações. Eu não tenho nem o benefício da dúvida, é muita mentira que está sendo dita. E o que ficou colado? Que está chovendo mentira, porque fake news é outro eufemismo para mentira. Está chovendo mentira. Basta dizer que uma grande rede de televisão teve que se retratar publicamente por mais uma mentira que foi dita ao meu respeito. Então, assim, eu uso sim os recursos que eu tenho. Quando eles falaram, estão cortando 30% do orçamento, é mentira. Não é do orçamento total, é 3,5% do orçamento total. Então você vai lembrar o quê?
Esses 3,5. Eu sou professor concursado, eu gosto de dar aula, sou professor concursado, e eu não quero dar aula para Granfino. Outro cara, ex-ministro do MEC, bonitão, esquerdinha, cheio de preocupação social, só que dá aula para Granfino. Eu que sou o cara malvadão, quero dar aula pro cara lá na periferia, em Osasco, na Federal, porque eu gosto desses caras. Se eu conseguir fazer uma mudança na vida desses caras, para mim é esse impacto que eu quero realizar. E quero fazer isso até morrer. E esse até valor velhinho. de 348 mil tá certo. É verdade, então... mas eu estou fazendo a gestão na boca do caixa. Mas mesmo assim o senhor mantém o otimismo de descontinuar? Sim, é uma gestão na boca do caixa. Você está vivendo o dia a dia. No momento de crise, eu já passei isso várias vezes ao longo da minha vida. Várias vezes ao longo da minha vida. E vocês também. No momento de crise, você administra o dia a dia, mas olhando a perspectiva de médio e longo prazo. Sim. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está apertando aqui, tirando ali, para não ficar fora da lei, mas o cenário é muito positivo e eu acho que setembro, outubro, novembro a gente já vai ter o descontingenciamento. Ministro, a última pauta aqui do Morning Show a respeito do senhor foi aquele episódio lamentável e covarde no qual a sua família, de férias, foi atacada aí por uma militância política organizada e autoritária. Ao defender a sua honra e a honra da sua família, o senhor cunhou uma frase que eu reputo como lapidar. O senhor disse o seguinte, abre aspas, o Brasil é minha casa também. Não é porque você está com um cocar na cabeça que você é mais brasileiro que eu. Eu gostaria que o senhor compartilhasse aí numa nota mais pessoal com os nossos ouvintes os bastidores desse episódio. Muito obrigado, Coppola. Isso aí me mexeu muito, porque tudo isso é o meu CPF contra grandes corporações. É o tempo inteiro. Esse é o princípio do totalitarismo. É grandes grupos, então é o sindicato contra o Abraão. É a ONG contra o Abraão ou uma grande rede de televisão ou um grande grupo contra o Abraão. Eu estou com 58 processos na física. Então, veja, o que aconteceu ali? Bem objetivamente falando, eu peguei uma semana de férias, a qual tenho direito legal. Meu salário, inclusive, no mês vai ser menor, porque é proporcional ao meu salário de professor. E aí eu fui com a família, por quê? Porque eu fiquei 8 meses longe da minha família na ponte aérea. E eu tenho criança pequena, eu estava com saudade deles. Eu estou lá sentado na praça, uma praça no meio de Alter do Chão, que fica em Santarém. Tudo pago com meu dinheiro, não tem nada de jatinho da FAB. E de repente, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, chegou o pessoal, começaram a me xingar, isso não aparece no vídeo, eles só começaram a divulgar e gravar. Depois, eles me xingaram no microfone do músico, e aí cercaram a minha família com cartazes, todos manifestantes com cocar na cabeça, não sei se é índio de verdade, e aí eles chegaram e começaram a tirar sarro, pensando que eu iria me acovardar, sair correndo dali, ou chutar a mesa e xingá-los. Eu não fiz isso, eu fui lá pegar o microfone e comecei a conversar com eles. E aí vieram 3 caras mais agressivos, né? Bem mais agressivos, e tinha aparentemente um promotor de justiça de esquerda, que é professor lá também, né? E filmando. O que aconteceu? A população local e os turistas vieram defender a gente. Por exemplo, tem um dentista que eu nem sei o nome, agradeço a ele, que ficou com os meus filhos enquanto a minha esposa veio para me ajudar a me defender. Teve vários turistas em volta que foram me defender. A dona do restaurante que eu estava foi lá. Sim. E no dia seguinte teve o restaurante inteiro pichado. Isso é por lamentável. Esse bando de covardes. Isso é lamentável, ministro. O mais grave, as pessoas não perceberam. Minha filha saiu chorando de lá. E os meus 3 filhos, eu, minha esposa e meus 3 filhos, aos gritos, eles gritando comigo e com as crianças também. Então eu não tenho medo de ir ao plenário discutir com ninguém. Eu não tenho medo de entrar numa discussão se eu estiver sozinho, como vocês podem ver. Agora, é muita covardia desse bando de psicofantas, ditos de esquerda, porque a esquerda surgiu na Revolução Francesa, que era para defender o pequeno contra o grande. Se eu tivesse sentado na Assembleia da Revolução Francesa, eu estava na esquerda, na montanha, pedindo a cabeça desse bando de cretino que recebe dinheiro da Fundação Ford. Essa ONG é de Helen Joplin, é o nome dessa senhora, que organizou esse ato covarde. Esse índio aí, dito índio, foi recebido no MEC 3 semanas antes, sem ter audiência marcada nada, por 2 secretários meus para ganhar bolsa, ganha um monte de coisa. Quem paga a vida boa desse cara que tem plano de milhagem maior que o meu de companhia aérea é você, com essas bolsas e através também dessas ONGs. Henry Ford, a Fundação Henry Ford, que tem interesse na região há mais de 100 anos, a Fordlândia estava lá, é que paga para essa senhora fazer essas manifestações. Grave, Coppola, só para fechar, eu estou falando demais, mas é grave. O que me assustou ali foi que várias vezes, isso está no YouTube, eles falam, isso é meu território, isso não é território de vocês. Ele, em momento algum, fala que é Brasil ali.
Eu estava no meio da cidade. Isso é meu. Vai embora daqui. Imagina o seguinte, evidentemente meus filhos e minha esposa ficaram assustados. Se eu tivesse entrado no avião e voltado para Brasília, qual era a mensagem que eu estava passando? Santarém é terra de balbúrdia, é lugar de maconheiro, de manifestante sujo, e se você não tem esse perfil, você não pode pisar lá. É dividir o Brasil. Ô ministro, o senhor me solidarizei eu sei, obrigado, na ocasião. Eu sei, obrigado, agradeço muito. Até porque, se isso é algum alento para o senhor, a ignorância está em tudo quanto é lado. Esse que vos fala foi vítima já da truculência de bolsonaristas, sentado à mesa com a família também. Então, não sei se a diferença aqui entre nós, nos casos que se assemelham, está no fato de o senhor ser um homem público à frente de um ministério e, portanto, passível da crítica popular. Eu acho que ali, mais me mesmo chocou que eu não concorde foi que foi organizado, foi planejado e organizado. Então vamos lá. Foi uma grande corporação, foi dinheiro que é desviado diretamente. Tem várias coisas que a gente está descobrindo lá no MEC, no governo federal. Quem alimenta essa tigrada toda é você que paga imposto. Deixa eu pôr na conversa com a gente. Aliás, o tópico do avião, que não era da FAB, mas o do presidente era, do helicóptero do casamento. Mas isso aí é um outro papo. Eu queria colocar na conversa com a gente o Zé Maria Trindade, que está em Brasília. Bom dia, Trindade. Queria colocar você nesse papo, nessa roda de conversa aqui com o ministro da Educação, Abraão, como ele disse, Weintraub. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Olha, esse argumento do ministro aí de números, ele é fatal. A gente vê, por exemplo, no Instituto Federal daqui de Brasília, uma formatura de dança, né, que tem 5 anos gastando e até hoje formaram acho que 9 concluíram o curso, e um curso muito caro, requer questões especiais, equipamentos e salas e tal. Então, os números contam isso. Mas, ministro, eu queria ver o outro lado. Numa entrevista com o então ministro da Educação, no início do governo Lula, Cristóvão Buarque, eu fiz uma pergunta a ele sobre a quantidade de faculdades particulares, né, que estavam sendo criadas naquele momento. E me pareceu uma falta de controle da qualidade das escolas que estavam sendo criadas. E aí eu fiz a pergunta e ele me respondeu da seguinte forma: eu ficaria muito mais preocupado se você estivesse me dizendo que estavam sendo criados botecos demais, faculdades demais, tudo bem. Passado esse tempo, ministro, e agora o senhor já tem ali uma indicação e uma avaliação, como estão essas universidades, que houve mesmo um salto da quantidade de universidades criadas, e como está aí a criação dessas universidades. Também eu queria saber sobre a validação de diplomas, né? O Revalida, se haverá mudanças. Então, a qualidade das universidades particulares, criação de novas e o Revalida. Zé Trindade, obrigado, prazer falar contigo de novo. Olha, o que eu posso lhe dizer? Essa é uma pergunta relevante, porque 80% dos jovens, das pessoas que fazem ensino superior no Brasil, estão em instituições privadas. Menos de 20% está nas federais, porque você ainda tem as estaduais e as federais. Então, o que acontece? O principal da educação é nas universidades privadas. Você tem uma meta, inclusive, de ser 40% Universidade Federal. Pelas minhas contas que a gente fez, para bater a meta com a perspectiva de crescimento, é mais de 200 bilhões de reais a mais de gasto para a gente fazer a meta que está no PNE. Então o Congresso tem que mudar isso ou aumentar imposto. E eu sou contra aumentar imposto. O governo do Jair Bolsonaro foi eleito para não aumentar imposto. Então esse é um ponto importante. Quanto à qualidade do ensino privado, a posição do governo, que é liberal, é você regular o mínimo possível relações de pessoas que são legitimamente responsáveis, não tem bandido na parada. Quer fazer negócio? Faça. Medicina, evidentemente que é uma exceção. Engenharia, envolve construção, risco de cair prédio, sim. Veterinário, sim, porque envolve risco sanitário também, não é só para cuidar de pet. Enfermagem, sim. Agora, a pessoa quer fazer um curso de graduação em sei lá, gastronomia, eu sou a favor de dar o maior possível a liberdade para as pessoas buscarem a sua felicidade. A pessoa escolhe fazer a sua graduação numa faculdade que não tem uma boa imagem, é uma decisão pessoal dela. Quer estudar num colégio ruim, pagando, é uma decisão da pessoa.
Enquanto você tiver livre-arbítrio, eu sou a favor de dar liberdade para as pessoas e regular nas questões fundamentais que afetariam a vida do coletivo. Enquanto não afetar a vida do coletivo, que aí é medicina, enfermagem, está lá bem selecionado, eu sou contra interferir. Ó, a segunda parte do Revalida. Rapidamente, ministro, que a gente está com o tempo corrido. Tá. Quanto ao Revalida, a gente já está buscando, a proposta já está bem adiantada, de fazer um fast track, isso é, facilitar a vida de quem conseguir diploma em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo lá fora. É um detalhe, aqui no Brasil não tem nenhuma. A melhor posição é da USP, está depois da 250. E de federal é depois das 600, tá? Então, quem tiver entre as melhores faculdades do mundo não precisa, revalidação automática. E depois ampliar para mais universidades e faculdades a capacidade de revalidar os diplomas. Por exemplo, o Mackenzie. Hoje só instituição pública pode revalidar, o que dificulta muito. A gente quer agilizar e facilitar o processo. Sobra medicina, especificamente porque mesmo na faculdade top lá fora, você tem as doenças tropicais. Então precisaria ter uma atenção a mais nesse caso e fazer, mas o objetivo é facilitar a vida. Sim. Isso está para sair, tá? Sim. Você quer rapidinho, tem uma pergunta bem rápida, ministro. Na carta compromisso do MEC, você anunciou a criação de 108 escolas cívico-militares. Essa proposta foi criticada por vários especialistas, inclusive gente do Todos pela Educação, para quem a ideia se baseia num erro técnico, porque ela compara resultados de colégios militares, com ingressão de alunos e estudo em tempo integral e melhor infraestrutura, com escolas regulares. Como é que o senhor responde a essa crítica dos especialistas de que o foco deveria ser em escolas de educação integral da educação básica e não em colégios militares? A gente precisa de mais colégios militares? Não é colégio militar, é cívico-militar. O que é o colégio cívico-militar? O colégio militar é muito caro, não dá para fazer no Brasil todo. O resultado é maravilhoso, tá? Os alunos do colégio militares têm um desempenho fantástico, top do mundo. Só que é muito caro. O que você tem é o cívico-militar, os professores são civis e você tem o que? A parte do civismo, disciplina, organização, feita por militares na reserva. A gente já tem resultados com PMs. O que a gente está fazendo é ampliando isso para o país, fazendo um piloto. O desempenho já medido nessas escolas que adotaram esse modelo não é tão bom quanto as militares, mas é bem acima da escola normal. O resultado objetivo em números está disponível, se você quiser depois é só procurar, a gente manda, mas é 70% do militar a um custo bem menor. A crítica é infundada, então, pelos A crítica é infundada, a gente está conversando com vários especialistas. Eu procurei compor os meus secretários, todos por executivos que têm larga experiência, eles conversaram com vários desses especialistas, mas eu diria que esses especialistas estão sendo consultados há bastante tempo também e alguns erros estão sendo cometidos por muitos eles. da área econômica, né, ministro? Pouca gente da área efetivamente da educação, né? Eu trouxe pessoas que têm capacidade de entrega. É pessoa que vai escutar os teóricos e especialistas, conseguem trazer as ideias e empacotar elas de uma forma que transite no executivo, porque não interessa você ter boas intenções, coisa que eu acho que o PT não tinha. Sim. Mas você tem que ter o quê? Saber fazer. E são pessoas que estão experimentadas há muito tempo e têm capacidade de entrega e estão entregando. Ô, ministro, eu queria... a gente realmente está apertado, mas não queria perder a oportunidade de tocar nesse ponto com o senhor. O senhor é um crítico de Paulo Freire, um educador internacionalmente reconhecido, inclusive com projetos consagrados na área da educação. Qual é o educador, se não o Paulo Freire? O senhor, inclusive, já manifestou a ideia de mudá-lo, né? Por que essa implicância com o Paulo Freire? E qual é o educador, o autor da educação, um pedagogo, que deveria ser a referência para o Brasil, na tua ideia? Na nossa proposta de alfabetização que a gente lançou, a gente não quer mais a unanimidade. A única coisa que a gente pede é que o educador ou o método tenha critérios científicos comprovados. Tem que ter estudo científico de verdade. Tá? Então, a única coisa que a gente pede é isso. Quer adotar um modelo A, B, C, a gente sugere o fonético. Quer adotar isso assim, assado? A única coisa que tem que ser científico. Não pode ser tirado da orelha. Quanto ao Paulo Freire, eu não tenho raiva dele. Tem até um mural muito feio dele na frente do MEC que está lá, assustando a criançada que passa por lá. Muito feio. Só para concluir. Agora, isso que ele é mundialmente conhecido, veja, a aspirina foi feita pelos nazistas. Eu uso aspirina. Por quê? Porque funciona.
O carro foi feito pelo Henry Ford. Qual é o modelo? Qual é o pedagogo? O nome? Se você quiser, o Piaget. Os meus filhos estudam numa escola que tem o Piaget, mas eu não queria falar esse ou aquele, porque a única coisa que eu quero é acabar com essa unanimidade burra. Voltando ao Paulo Freire. Ministro, se fosse tão bom... nazista, mas o Paulo Freire já foi condecorado. O Paulo Freire... Homenageado, inclusive, fora. O Paulo Freire, se ele fosse tão bom, ia ter pelo menos mais um país além do Brasil usando o método dele. Coisa boa a gente copia. E não tem nenhum país fora o Brasil que fala que o Paulo Freire é um modelo dele de educação. Onde tem? Na Alemanha? Nos Estados Unidos? Nossa, ele tem título de honoris causa. Ele tem título de... O Lula também tem, pô. Não falta título, é doutor para até diabo, até o inferno gelar. Ministro, eu preciso, tá preso. Infelizmente, eu preciso finalizar. Tá na cadeia. Eu preciso finalizar a conversa aqui com o ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Obrigado pelo papo aí, sorte para todos nós. É o que costumo dizer. Vamos lá. Fiquem com Deus. Agora, 11 horas 3 minutos, horário de Brasília.